Fala minha galerinha, professor Diego aqui na área. Hoje finalmente estamos fechando em definitivo a nossa playlist de análise completa de todas as questões de química de 2020 do Enem Digital Prova Azul. Essa aqui é a última questão de química que nós tivemos na prova, então estamos fechando esse ciclo hoje, tá bom? Essa playlist no canal a partir de agora, então ela está completa. Lembrando que aqui no canal tem a resolução das provas de 2020, 2019, Enem Principal, PPL. Vai lá, galera, e faz uma maratona. Você tem muito material aqui no canal falando sobre Enem. Então, para você que está se preparando para essa prova, os conteúdos aqui são diferenciados, porque aqui a gente não faz simplesmente a resolução da questão, mas sim uma análise completa, tal qual faremos na questão de número 132. O enunciado dela diz o seguinte: as pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica enquanto estão sendo descarregadas e como uma célula eletrolítica quando estão sendo carregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerado pelo carregador, maior será o seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies, e ele deu aí os potenciais de redução do níquel e do cádmio, e ele diz, teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima em volt que ele deve superar é de quanto? E aí, na sequência, você tem as opções. Galera, antes de mais nada, existe aqui no canal uma playlist completa de eletroquímica. Vou deixar um card rolando aqui para você ir lá conferir. Então, se você tem dificuldade nesse assunto, quer assistir uma aula mais completinha, vai lá que está disponível para você, beleza? Galera, vamos então aqui comigo. Primeiro detalhe que me chama a atenção aqui no enunciado é ele falar sobre a pilha recarregável. Então, existe o processo de descarga da pilha, que é um processo espontâneo, e existe o processo de recarga da pilha, que é um processo não espontâneo. Ele fala, então, aqui, ó, as pilhas recarregáveis atuam como célula galvânica enquanto estão sendo descarregadas, ou seja, o descarrego da pilha é um processo espontâneo, e como célula eletrolítica quando estão sendo recarregados, ou seja, recarregar é um processo não espontâneo. Galera, vamos começar colocando aqui o seguinte, alguns detalhes importantes que ele falou aí. Então, tá? A pilha recarregável, ela pode ser vista tanto como uma pilha, como se fosse uma eletrólise, um processo espontâneo e não espontâneo. Tanto que quando o texto da questão fala célula galvânica, lembra que célula galvânica é pilha. Célula eletrolítica é como se fosse a eletrólise, o processo não espontâneo. A diferença de uma para outra é a DDP, que uma é positiva, a outra é negativa. Eu vou colocar para vocês aqui de forma detalhada, tá bom? Bom, quando a gente fala em pilha, beleza? Pilha, o que que eu preciso lembrar de pilha? Que a pilha, ela tem um ΔE positivo, tá? Ela tem um ΔE positivo. E no ΔE positivo, as reações, elas são espontâneas, tá? Espontâneas. E no caso aí da pilha recarregável, essa espontaneidade ela vai acontecer no momento da descarga da pilha. Descarga. É quando efetivamente a pilha está sendo utilizada ali. Você está usando a pilha num controle remoto, para fazer funcionar um brinquedo, alguma coisa do gênero. Você está ali descarregando a pilha. E essa descarga ela gera eletricidade, está gerando uma voltagem positiva, está acontecendo ali um processo espontâneo. Agora, quando a gente fala em eletrólise, que é um processo inverso, é um processo não espontâneo, a eletrólise ela já vai ter um ΔE negativo. ΔE negativo significam processos não espontâneos
E quando você fala em um processo não espontâneo, não é aquele processo que necessariamente não vai ocorrer. É que para ele ocorrer, ele precisa de energia. Por isso ele é dito não espontâneo. Ele por si só não acontece. Agora, quando você fornece energia, a reação acaba acontecendo. E esse processo aqui, não espontâneo, é o processo de carga da pilha. É quando você está gastando energia para carregar a pilha, está acontecendo ali um processo não espontâneo. Galera, lembro a vocês, nunca é demais lembrar, que aqui no canal a gente não faz a mera resolução da questão, tá? Se você está buscando só alternativa, ou rola para o final do vídeo para ver a resposta, ou busca um outro material aqui no YouTube mais direto e mais preciso, tá? Aqui eu já deixo claro logo para o meu aluno que a análise é completa, consequentemente o vídeo acaba sendo um pouquinho mais longo, mas em contrapartida com mais informações, tá? Eu vou mostrar para vocês, galera, duas possibilidades. Vamos supor que muitos de vocês ficaram com dificuldade nessa questão, apesar dela ser relativamente simples, muitos alunos ficaram com dificuldade. Bom, quem vai reduzir, quem vai oxidar aqui? Aí você ficou naquela dúvida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar as duas possibilidades, o níquel oxidando, o cádmio reduzindo, e depois o níquel reduzindo e o cádmio oxidando, beleza? Vamos trabalhar com as duas possibilidades aqui, tá? Primeira possibilidade, vou colocar aqui, ó, primeira possibilidade. Primeira possibilidade, eu vou escrever assim, ó, níquel sólido, como se eu tivesse invertido aqui a primeira reação, tá bom? Níquel sólido, isso aqui vai se combinar com cádmio 2 mais aquoso, e aí isso aqui vai se transformar em níquel 2 mais aquoso mais cádmio sólido, beleza? Então vejam bem, galera. Vocês observaram que para eu escrever aqui essa primeira reação, o que eu fiz? Eu cortei elétron com elétron, né? Porque eu vou inverter uma equação. Vocês estão vendo que o níquel sólido aqui, ó, que na equação que ele deu está à direita, na minha equação ele está à esquerda. Então, obviamente que eu inverti essa equação, tá? Eu inverti essa equação. E aqui embaixo, ó, o cádmio 2+ aqui do lado esquerdo, o cádmio sólido aqui à direita. Então, essa equação aqui eu mantive, ok? Bom, para você calcular DDP, você tem duas opções. Muito cuidado para não misturar as duas opções. São duas coisas totalmente diferentes, mas que chegam no mesmo resultado. Como assim, professor? Vamos lá. Primeira maneira de você calcular a DDP dessa reação. Para você calcular a DDP dessa reação, você soma as DDPs com as inversões dos sinais que você colocou. Então, por exemplo, essa primeira reação aqui, a gente não decidiu que tinha que inverter ela? Bom, se você inverteu a equação, o sinal aqui ele inverte. De menos ele passa a ser mais, ó. Mais 0,230, e aí você vai somar isso aqui com a outra DDP, que por coincidência é negativo, ó, menos 0,402, beleza? Esse ΔE aqui, meus queridos, vai dar mais, deixa eu colocar aqui, né? Aqui vai ficar imprensado ali, né? Mais 230, mas com menos vai dar menos, então aqui vai ficar menos 0,402, menos 0,172 volts. Menos 0,172 volts. O que isso significa, minha galerinha? Que esta reação é uma reação não espontânea. Então, essa reação ela está acontecendo quando a pilha está sendo carregada, ó, galera. Quando a pilha está sendo carregada, a reação ela não é espontânea, porque ali o sistema está recebendo energia elétrica, e aí ele está está consumindo uma DDP de 0,172 volts. A outra maneira de vocês calcularem a DDP desse sistema, deixa eu colocar aqui uma outra cor, seria mediante a fórmula ΔE é igual ao potencial de redução do cátodo
menos o potencial de redução do ânodo. Reparem, galera, que aqui já é totalmente diferente a forma de calcular, porque aqui você está fazendo uma diferença dos potenciais. Aqui eu não fiz uma diferença, eu fiz uma soma. Mas por quê? Eu inverti uma equação e troquei o sinal, aí eu estou somando. Aqui eu não vou trocar nenhum sinal, eu vou pegar o sinal do jeito que está aqui e vou subtrair potencial de redução do cátodo menos o do ânodo. Por isso que são formas de calcular totalmente diferentes. E professor, mas como é que eu vou saber quem é cátodo e quem é ânodo? Bom, lembra do seguinte, ó. Cátodo é sempre o local onde ocorre a redução. Você lembra disso pelo macete consoante-consoante, ó. Cátodo começa com consoante, reduz começa com consoante. Independente do processo ser espontâneo ou não, no cátodo sempre vai acontecer a redução e no ânodo sempre vai ocorrer o processo de oxidação. Aí você tem aqui o macete vogal, vogal. Ânodo começa com vogal, oxida começa com vogal. Então, por exemplo, nessa reação, vocês concordam comigo que quem está oxidando aqui é o níquel, beleza? O níquel está oxidando, e quem está sofrendo redução é o cádmio 2+. Então, peraí, se o cádmio 2+ que está sofrendo redução, quem é o cátodo aqui? Ó? O cátodo é o eletrodo de cádmio, porque é ele que está sofrendo redução, e o ânodo é o eletrodo de níquel, porque ele está sofrendo oxidação. Então, agora que eu sei quem é quem, eu vou partir aqui para as contas, ó. Cátodo, cádmio. Cadê o potencial aqui de redução do cádmio? Menos 0,402 menos o potencial de redução do ânodo. O ânodo aqui, no caso, é o níquel. O potencial de redução do níquel, menos 0,230 volts. Isso aqui, minha galerinha, vai dar quanto? Menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar menos 402 mais 0,230. Isso aqui vai dar menos 0,172 volts. Reparem que o resultado que eu cheguei é exatamente o mesmo aqui, ó. Mesmo resultado aqui, mesmo resultado aqui. Então, tanto faz como tanto fez. Precisa fazer dos dois jeitos na hora da prova? Óbvio que não, você nem tem tempo de fazer isso. Mas eu mostrei os dois e você escolhe lá na hora qual que você acha melhor, beleza? Agora vamos à segunda possibilidade, a segunda reação que pode acontecer. A segunda reação, bom, já que eu fiz o cádmio 2+ reduzindo, agora eu vou botar o cádmio oxidando. Ó. Então, vou escrever aqui, cádmio sólido mais níquel 2+ aquoso. Isso aqui está produzindo cádmio 2+ aquoso mais níquel sólido. Prontinho, ó. Essa aí é a reação inversa à primeira reação. E na boa, galera, na boa, aqui eu nem preciso perder tempo calculando DDP. Se você quiser, você pode calcular tal qual eu mostrei nas duas opções anteriores. Aliás, eu até sugiro que, como um exercício, você pause o vídeo e tente fazer ali das duas maneiras o cálculo, e você vai chegar à conclusão que esse ΔE ele vai dar mais 0,172 volts. E sabe como é que eu sei que vai dar esse valor? Porque a reação, as duas reações, elas são idênticas, só que uma é o inverso da primeira, uma é o inverso da outra. Então, você tem aqui a primeira reação, quando você inverte, vira a segunda. Então, é como se você pegasse a DDP da primeira reação, que é menos 0,172, e desse mais 0,172. É só isso que muda, gente. Muda o sinal. Você não precisa realmente perder tempo fazendo esse cálculo. Quer dizer, independente disso, o que ele quer saber aqui? Ó? Para que o carregador seja eficiente e ter qual é a menor diferença de potencial, ou melhor, tem o menor preço, a diferença de potencial mínima que ele deve superar quanto? Qual é o mínimo que essa reação precisa para acontecer? Ó? O mínimo que ela precisa para acontecer é 0,172 volts. Por isso que a alternativa correta dessa questão seria a letra B. Então, essa questão aqui, galerinha, é uma questão relativamente simples se você tem um conhecimento básico que seja de eletroquímica. Obviamente que se você nunca ouviu falar desse assunto, você não estudou eletroquímica, isso aqui vai ser um bicho-papão para você. Mas se você tem alguma noção desse assunto,
essa questão é relativamente tranquila. Eu só aproveitei a montagem dela para fazer com você uma revisão de pilha eletrólise, lembrar a diferença de um processo para o outro e lembrar como que se calcula a DDP de um processo eletroquímico, não importa se ele seja espontâneo ou não espontâneo, beleza? O que vocês acharam dessas dicas aí, galerinha? Gostaram? Deixa aqui nos comentários. Se você não quiser comentar, que tá na sua aí, mas quer só ajudar o trabalho do professor, deixa um like e coloque nos comentários aqui a palavra Enem. Isso ajuda o YouTube a entender que as pessoas que estão buscando pelo Enem vão achar o canal cresce, mais conteúdo eu trago para vocês, beleza, galera? É uma atitude muito simples para vocês, mas que para mim tem um valor muito grande e ajuda pra caramba o crescimento da educação no nosso país, beleza, galerinha? Finalizamos então, finalmente, a playlist de resolução das questões do Enem Digital de 2020 e, claro, muito em breve eu volto aqui com vocês para mais conteúdos, porque conteúdo aqui no canal não acaba nunca, beleza, galera? Um abraço a todos, sucesso aí nos vestibulares, valeu!